Salve, salve, ser humano. Tranquilo? Tudo bem? Tudo certinho? Humanos e asgardianos e tantos outros. Seguinte, consegui encontrar a joia do tempo. Viajei no tempo e estou aqui quando os Vingadores ainda não haviam sido destruídos, né? Estamos aqui ainda destruídos assim, espalhados, né? Acabou o Vingadores, né? No nosso presente, é claro. Acabou Vingadores. Provavelmente agora a gente vai ter os novos Vingadores, porque, cara, o Thor tá viajando com o Guardiões da Galáxia, o Capitão América voltou para viver a vidinha dele, o Stark, né, coitado, já foi, o Hulk já não é mais, agora é o Hulk cientista e tal. Se for olhar bem agora, cadê? A Viúva Negra ficou, né, poxa, teve que se sacrificou, né, pro Barton conseguir levar a joia. Então agora a gente deve ter novos Guardiões, mas eu viajei no tempo para poder gravar essa aula para você aqui na sede dos Vingadores. Tive que arrumar desculpa, porque o Capitão América me viu aqui e eu tive que, entendeu, usar minha influência e criatividade para poder conseguir arrumar desculpa para não suspeitar de nada. Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. Por quê? Porque hoje nós vamos falar de duas coisas. E você, aqui, ó, aqui você já pode estar lendo. Eu tenho aqui gás hélio e tenho vapor de água. E a primeira coisa que eu quero fazer é o seguinte, questionar por que para o hélio a gente fala gás, não apenas para o hélio, tá? Para o hélio e para vários outros, né, elementos e tal, a gente fala gás. Então tem aqui, ó, gás hélio. E para a água, a gente fala vapor de água. Por que não tem gás de água, velho? Por que não pode ter gás água? Essa é a primeira charada que nós vamos matar. Então vem comigo e já sabe, né? Já sabe. Clica logo, deixa o seu like, tá? Deixa o seu like, comenta, se inscreve, divulga esse canal. Nós vamos fazer geral aprender física de uma maneira divertida, certo? De uma maneira divertida, geral aprende física. Sou seu professor Alex Silva e vem comigo. Por que nós falamos gás hélio e vapor água? Por que você não vê escrito por aí, tem gás de água ali? Ali tem gás água. Vamos ver. Vamos começar lembrando algumas coisas. E a primeira delas que nós vamos lembrar é sobre as fases. As fases. Não é mulher de fases. Não é isso. Complicada e perfeitinha. Não. Aqui a galera aqui do set de gravação, que depois eu vou mostrar um making off para vocês, tal. Set de gravação fica me perturbando aqui. Vamos lá. Aqui nós temos um objeto, vou pegar o laser. Aqui nós temos algo, a água no caso, né? Na fase sólida. Indica-se aqui em cima, né? As moléculas estão bem agrupadas, tem uma quantidade de energia de ligação entre elas. E aí ela tem um formato próprio, né? É o formato que ela estava quando ficou sólida. Se a gente fornecer calor para esse gelo, vai aumentar a energia dele, aumenta a energia dele, e ele vai fundir, ok? Ele vai fundir, tornando-se líquido. Então, esse processo nós chamamos de fusão. Alguns vão entender a referência aí. Fusão. Então, tá líquido. Agora, gente, a energia de ligação foi enfraquecida, a ligação intermolecular, né, entre as moléculas, foi enfraquecida. E agora ele ficou líquido. E se nós continuarmos fornecendo calor, nós vamos quebrar as ligações entre as moléculas e ele vai virar vapor. Então nós chamamos de fusão a passagem do estado sólido para o estado líquido, vaporização. Aqui está evaporação, pode ser também, mas com elevação de temperatura, vaporização, a passagem do estado líquido para o estado vapor ou gás, que nós ainda não sabemos, eu vou chamar de gás, por enquanto, para depois a gente falar direitinho, tá? Porque ele aqui está gasoso. E aí quando eu passo do estado gasoso para o líquido, aí nós temos a condensação, e quando a gente passa do líquido para o sólido, temos a solidificação, certo? But
você consegue passar do estado sólido para o estado gasoso. Lembra? Chama de sublimação. E também direto do gasoso para o sólido. Tu te lembras disso? Sublimação. Aí eu disse que a literatura mais recente tem chamado a passagem do estado gasoso para o estado sólido de ressublimação. Aí dando a ideia de que é a volta, tá bom? A volta. Ah, esqueci de falar. Se você escutar barulho de carro, algo batendo, até cachorro latindo, é porque estão fazendo reformas aqui na sede dos Vingadores. E eu não sei quem dos caras, mas trouxe um cachorrinho pra cá. Então, fazer o quê, né? Vambora. Certo? Então, agora, tá? Agora nós podemos fazer o seguinte. Vamos analisar um pouco melhor, a nossa essas energias de ligação aqui entre as moléculas, tá? Eu vou fazer o seguinte, ó. Pega um desenho, uma concepção artística praticamente, né? De moléculas de água. Elas estão aí. Agora vamos imaginar que existe algo, e aí nós vamos ver que tem sentido esse algo, eu vou dizer até o que ele é, fazendo pressão nessas moléculas, nessa amostra de água aqui, ó. Aqui, ó. Muita pressão aqui assim, ó. Muita. Tanto de um lado quanto do outro, né? Ó, de cima para baixo, de baixo para cima, ó. Aqui, tá vendo? Ó, de baixo para cima, também dos lados. Então tem algo que está pressionando muito aqui. E você quer dar energia para essas moléculas quebrarem, ou seja, passar da fase líquida para a fase gasosa. Aqui, quando elas vão se separar, você tem muita pressão, entendeu? Quando elas vão querer se separar, tem pressão fazendo com que elas fiquem juntas ou atrapalhando elas de se separarem, certo? Bem, vamos tentar de novo então agora, só que com essa amostra aqui, ó. Com essa amostra, tá certo? Essa outra amostra de água, a gente vai colocá-la em um lugar, né? E esse lugar, a pressão sobre ela está representada aqui, ó. Olha que maravilha, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Olha só, essa agora, onde vocês acham que fica mais fácil as moléculas se separarem, né? As moléculas ficam mais fáceis de se separarem nessa segunda que está verde, porque a pressão externa, a pressão de fora para dentro é menor, né, do que na situação que está de vermelho, que a pressão é muito maior. Então, para essas moléculas se separarem umas das outras e afastarem umas das outras, é mais fácil na situação verde do que na situação vermelha. Tudo bem? Ok. Aí, nós vamos fazer também o seguinte, mais uma observação. Essa observação vai ser aqui, ó. Aquele gráfico de mudança de fases. Só para a gente perceber aqui o seguinte, esse ponto, quer ver? Deixa eu colocar aqui botar de vermelho aqui, que já está vermelho, né? Esse ponto aqui, ó, esse ponto aqui tem um valor de temperatura, porque esse eixo está medindo a temperatura, e tem um valor de pressão, porque esse eixo está medindo a pressão. Vertical mede pressão e horizontal mede temperatura, ok? Então aqui, ó, ele tem uma medida de pressão aqui, ó. Nesse ponto aqui, chamado de ponto triplo, acontece o seguinte: o elemento que está aqui representado, ele existe, ele coexiste. Vamos colocar assim, vou escrever aqui, ó, Vou colocar o seguinte, quer ver? Melhor ainda. Vou colocar aqui só o esquema. 3 fases. Quer dizer que aqui a matéria existe em 3 fases. Aqui, como assim? Quando ela tem esse valor de pressão e esse valor de temperatura, que aqui não está avisando, não está dizendo qual é, mas é genérico. Quando ela tem esse valor, ela 3
valores de temperatura. Desculpa, 3 fases coexistindo, existindo junto, tá? E aqui tem o negócio do ponto crítico que nós falamos e vamos aprofundar um pouco hoje. Aqui está falando que nessa região é vapor e nessa é gás. Olha, aqui é sólido, ou seja, quando a substância tem um conjunto de pressão e temperatura que fica dentro dessa região, ela está na fase sólida, tá? Quando ela tem um conjunto de temperatura e pressão que fica dentro dessa região, ela está na fase líquida. E aqui está dizendo que nessa região aqui, olha, nessa região aqui é vapor e nessa região aqui é gás. Vamos ver do que se trata isso. Mas vamos sair desse quadro aqui, lembrando o seguinte: quando a pressão está muito grande sobre a molécula de água, eu tenho mais dificuldade para poder fazê-la passar da fase líquida para a fase gasosa, porque eu tenho que vencer essa pressão, porque elas estão tentando se expandir, se afastar. Mas quando a pressão é menor, isso acontece com mais facilidade. Tudo certo? Tudo beleza? Então vamos lá, hein? Agora nós vamos relacionar isso ao café. Por que o café? Porque o café é vida. As pessoas ficam procurando vida em outros planetas à base de existência ou não de água. A água ainda não é um mecanismo forte o suficiente para existir vida. Café é o mecanismo. Tem que ter café para ter vida. Sem café não tem vida, velho. O café não tem vida. E o café expresso é uma delícia. Inclusive, depois do café, eu me expresso. É o que está dito aqui para nós, não é? Mas vamos ver. A gente quer fazer um café, tá? Você quer agora passar um cafezinho. Você quer passar um cafezinho e esse café, olha só, esse café, você vai ferver a água para passar esse café. Vai ferver a água e quando você ferve a água para poder passar o café estraga. Porque você não pode ferver a água. Mas vamos ver. Um outro momento a gente aprende a fazer café. Agora vamos ver alguém que ferve a água para fazer o café. Alguém que ferve a água para fazer o café, ele vai passar pela seguinte situação. Vamos lá. Ele tem que passar pela seguinte situação. Vamos ver aqui. Aham. Ele vai passar por essa situação aqui, ó. Primeiro, se nós estamos no nível do mar, nós estamos nas nossas casas, a menos que você more numa altitude assim, bem considerável. A gente está aqui e a pressão atmosférica no nível do mar, ela é considerável. Então vamos aqui, ó. A pressão atmosférica está fazendo força, é isso mesmo, exercendo força sobre a água que está na panela ou no copo, no recipiente que você está usando para fazer café, tá bom? A pressão atmosférica, gente, ela vai ter aí um valor, no caso de atmosferas, 1 atm, ou seja, uma atmosfera. Se nós estivermos falando de milímetro de mercúrio, você vai ter aí uma pressão atmosférica de aproximadamente 760 milímetros de mercúrio. Tudo bem? E a temperatura que a água vai ferver para você fazer o seu café, já que você quer ferver a água, né, e tal, fazer o quê, né? A temperatura vai chegar aí, nós já sabemos disso também, a 100 graus Celsius. 100 graus Celsius. Essa é a nossa situação para ferver a nossa água. Para essa brincadeira aí. But, vamos supor que você acaba de escalar o Everest, velho. Você acaba de escalar o Everest. Você está lá no alto do Everest. E lá no alto do Everest, a pressão atmosférica é menor, porque o ar é mais rarefeito. O ar é mais rarefeito. Então, se a pressão atmosférica é menor, quer dizer que vai ter menos impedimento, a força aqui em cima da água vai ser menor aqui no Everest. Isso faz com que, veja bem, eu vou colocar aqui agora para você ver essa informação legal, que bacana, ó.
Veja bem, já no Monte Everest, considerado o ponto mais alto da Terra, a altitude no local chega a 8.848 metros acima do nível do mar e a pressão a 240 milímetros de mercúrio. Olha que doideira aqui, ó. A pressão atmosférica lá no alto do Everest, olha, 240 milímetros de mercúrio contra 760 milímetros de mercúrio aqui no nível do mar. Isso, gente, faz com que a temperatura que a água vai conseguir liberar, quebrar as ligações entre as moléculas e liberar a água para se tornar vapor ou gás, nós não sabemos ainda, ela é de aproximadamente 72 graus Celsius contra 100 aqui no nível do mar. Então, quando alguém te perguntar assim, qual a temperatura de ebulição da água? Aí você pode virar para ele e perguntar assim, onde, pequeno gafanhoto? Você quer saber onde? No nível do mar ou lá no Everest? Porque se for no nível do mar, é a temperatura de 100 graus Celsius. Mas se é lá no Everest, é de 72 graus Celsius aproximadamente. Ah, mostra que sabe, tá bom? Mostra que sabe. Certo? Beleza aqui então? Tranquilo, né? Agora, veja só. Imagina você com aquela água gelada, 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 gelada. Aquela água, olha. Maravilha, aceito? Pega a sua aí. Vamos lá. Essa água gelada, 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 a gente costuma dizer que o copo fica suado, mas vamos colocar uns pingos nos is aqui. Pera aí. O copo não sua, porque o copo não é humano, não é vivo, um ser vivo, né? Então, o ser vivo, o ser humano, por exemplo, sua. Ele não soa, né? Que a gente fala assim, nossa, eu não gosto de camisa sempre porque soa muito. Não, não, você não soa. Eu soo muito. Não, você não soa. Quem soa é sino. Pim, pim. Então, sino soa, humano sua. E o copo de água com água gelada condensa. Isso aqui, gente, é a condensação. Vamos entender essa condensação aqui que nós falamos dela. Nós falamos dela há pouco, falamos dela agora. Quer ver, ó? Ó, nós falamos dela aqui, ó. Vou colocar isso aqui assim só para aumentar aqui pra gente ver, ó. Olha aqui, ó. Nós falamos agorinha há pouco, ó. Condensação. A condensação é a mudança da fase gasosa para a fase líquida. Condensação. Gasosa para líquida. Certo? Tudo bem? Olha lá, hein? Como é que a gente explica isso utilizando essa tal dessa condensação? Vamos ver. Ó, vamos ver lá. Seguinte, o gás, o ar atmosférico, está aqui em torno desse copo. Então tem ar aqui, em todo canto aqui, ó. Ele está em contato com o ar, tá? Em todo canto, tá bom? Ele está em contato com o ar, aqui de boa, tranquilo. O copo em contato com o ar, né? Acontece que a temperatura, vamos supor aqui, ó, a temperatura do ar aqui fora esteja a mais ou menos, sei lá, 35 graus Celsius. E aqui dentro, a temperatura da água, vamos mudar essa cor aqui, né? Senão você não vai enxergar nada. Aqui dentro, a temperatura da água, ela esteja aproximadamente, vai trincando, 5 graus Celsius. Tem uma diferença de 30 graus de fora para dentro. Isso faz com que o fluxo de calor entre, né? E aí o ar vai ficar em contato com o copo, então ele tem que passar pelo vidro por condução térmica, né? E do vidro para a água. Só que o vidro ele vai estar com um certo tempo praticamente na mesma temperatura da água. Então, quando você tem 35 graus de temperatura no ar e 5 graus no vidro, o vidro retira calor do ar e o ar, ao perder calor, olha, quer ver? Quer ver? O ar, quando perde calor, olha, quando ele perde calor, ele condensa. Ele vem da fase gasosa para a fase líquida.
acontecendo o que nós chamamos de condensação, tá bom? Então, essa aguinha que fica aí é porque condensou, né? Condensou. E aí tem esse lance do condensar e tal, do vapor, essa coisa toda. Vamos voltar aqui no nosso gráfico aqui, diagrama de fases, e entender o seguinte. Nós já sabemos que existem regiões aqui que definem qual temperatura, qual fase, né, que a matéria está. Vou colocar aqui, por exemplo, ó, aqui nós temos a fase sólida, aqui líquida e aqui vapor, gás misturado. Então o que é esse lance do vapor e do gás? Primeiro vamos ver aqui, ó, ponto triplo, ou seja, que a substância, no caso a água, nesse caso aqui, coexiste nas três fases. Vamos lá. Isso é um conjunto de um par ordenado, né, onde a temperatura tem um valor de 0,0098, quase 0 graus, quase gelo, né? E a pressão, um valor de 4,579 milímetros de mercúrio. Lembra? 760 milímetros de mercúrio é a pressão atmosférica. Então essa pressão é baixíssima e a temperatura baixíssima. Certo? Ok. Então vamos agora ver esse tal do ponto crítico. Vamos primeiro à definição. Ponto crítico, gente, é o ponto a partir do qual, para você condensar, né, alguma coisa, você não consegue fazer isso somente retirando energia, somente diminuindo a temperatura. Você tem que diminuir a pressão também. Então, se você não consegue mais voltar para a fase líquida só retirando energia, isso quer dizer que você ultrapassou o ponto crítico. Quer ver? Então, você ultrapassou o ponto crítico e o que você tem? Você tem o gás. Então, o gás é o que está depois do ponto crítico. Tá bom? O gás é o que está depois. O que está entre o ponto triplo e o ponto crítico é o vapor. Isso abaixo da curva, né? Líquido-vapor. Tá abaixo dessa curva aqui, ó. É o vapor. O que está para lá, acima, à direita do ponto crítico, é gás. Não dá para voltar mais, só reduzindo a temperatura. E é o lance da água? Por que começou perguntando sobre a água, pai bola, aquela coisa toda, agora você já está me enrolando e não falou nada da água até agora, vapor d'água, gás de água, não falou nada. Calma, calma, jovem padawan. Vamos lá. Temperatura da água para o ponto ponto crítico. 374 graus Celsius. Temperatura da água para o ponto crítico. Ou em Fahrenheit, 705 graus Fahrenheit. Vou ficar com Celsius. 374 graus Celsius. Tá? E a pressão? Pô, mas a água ferve a 100 graus Celsius. A gente viu lá no Everest que se reduz a pressão, a água ferve mais rápido. O contrário também é verdade. Se aumenta a pressão, ela demora mais a ferver. Mas espera aí, ela chegar a 374 graus, né, passou de 100, passou 274 acima do 100 e não ferveu, eu preciso de uma pressão estupenda. E está aqui a pressão. Vou colocar ela em ATM, olha. 218 ATM, ou seja, 218 vezes a pressão atmosférica. Putz! Isso é muita pressão, velho. Nem o Sid Nelson gostaria disso. Isso é muita pressão. Então, por isso que a gente não encontra gás de água por aí. A gente não encontra gás de água por conta disso. Olha essa pressão e essa temperatura que a água deveria estar para passar do ponto crítico, deixando de ser vapor e sendo gás. Viu? É uma questão de nomenclatura. No dia a dia você pode chamar gás ou vapor, tanto faz, mas essa é uma questão de nomenclatura. Beleza? Por que hidrogênio, hélio, você tem gás e água? Não, porque a água precisa desse conjunto de pressão e temperatura aí para poder conseguir estar na fase gasosa propriamente dito, passar do ponto crítico. Belezinha? Tudo certo? Então, agora, meu irmão, agora eu vou falar com você. Agora eu vou falar com você o seguinte. Já aconteceu com você de esquecer uma garrafa de água no refrigerador, no congelador, e deixar lá 1 ou 2 dias, e quando você vai pegar, a garrafa está desse jeito, estourou, explodiu. É bonito,
É bonito, é bonito, é curioso, é interessante. Mães não gostam disso geralmente, tá? Só para alertar vocês. Mas é interessante. Então, por que, que a garrafa explode quando ela fica no congelador? Por que, que ela quebra quando ela fica lá? Essa é a segunda parte da nossa investigação. E para isso nós vamos retomar e relembrar algo sobre dilatação térmica. Tá bom? Algo sobre dilatação térmica. Dilatação, gente, é aumentar o tamanho. Aumentar. Térmica é que a razão desse aumento no tamanho tem a ver com temperatura. A dilatação térmica, ela pode acontecer. Dilatação é dilatação. Dilatação térmica não tem 3, 4. Eu vou falar de 4 aqui, mas ela não tem só 4. Dilatação é dilatação, a gente que dá nome para ela. Mas a gente chama de dilatação linear e representa a dilatação com a letra grega delta e o L, o comprimento. Então é a variação do comprimento, ou seja, o quanto aumentou. L é de line, comprimento. A dilatação linear, ela acontece quando o objeto ele só tem uma dimensão, tipo um fio, assim, ó. Vamos botar aqui, uma barra muito fina. Ela não fica mais larga, mais grossa, mais profunda, ela só fica mais comprida. Essa quantidade que ela dilata, ou essa dilatação, ela é proporcional ao comprimento inicial, ou seja, ao tamanho que ela já tinha. Ela é proporcional a um coeficiente que depende do material, ou seja, tem materiais que dilatam mais do que o outro, né? Mais que os outros. Esse coeficiente representado com a letra alfa é o coeficiente de dilatação linear, já que estamos falando da linear, né? E é proporcional à variação de temperatura. Olha bem, quanto mais eu aumento a temperatura, tá bom? Quanto mais eu aumento a temperatura, maior é a dilatação. É proporcional. Mas o objeto que está dilatando, ele pode ter duas dimensões. Então, por exemplo, aqui, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, olha, aqui tem duas dimensões. Uma dimensão é a base e a outra a altura, ou largura e altura, né? Tá aqui. Se eu fornecer calor, aqui vai ter uma dilatação linear, ó. Ele vai aumentar o tamanho aqui. Só que nessa aqui também, que é vou chamar de Y, né? No X, a linha do X aumenta de tamanho, é uma dilatação linear. A linha do Y também aumenta de tamanho, e aí o objeto todo aumenta de tamanho. Ele vai ficar todo grande aqui assim, ó. Tá bom? Então teve uma dilatação linear na horizontal e uma dilatação linear na vertical. Tudo certo? Bom, aí o que está variando agora é a área. É a dilatação superficial. Área ou superfície é a mesma coisa. Então a gente coloca ΔS. Ela é proporcional ao tamanho inicial, que é a área que ela tinha no início. Ela é proporcional ao coeficiente de dilatação superficial, porque depende do material, né? E é proporcional à variação de temperatura. Ok? E esse beta, esse coeficiente aí, não era alfa? Bom, era alfa quando era linear, mas agora é superficial. E esse beta equivale a 2 alfa. Lembra disso? Lembra que eu falei que a gente tinha um linear em Y e um linear em X? Então são dois lineares, tá certo? Então o objeto aumenta o tamanho, nesse caso a área. Tudo bem. Agora, a linear está aqui, a superficial está aqui, e tem agora a volumétrica. Isso é quando o objeto que está dilatando, ele possui um volume, ele possui um certo volume. Deixa eu ver se eu acho um volume aqui para mostrar para vocês. Olha, ao vivo e a cores. Olha bem, minha caixinha, tá? Deixa eu mostrar melhor aqui. Minha caixinha de post-its, ela é volumétrica. Ela tem uma área da base, né? Então ela tem base, né? Comprimento e largura, isso faz a área da base. Mas ela tem altura, isso dá um volume, né? Então, a dilatação volumétrica acontece, óbvio, com objetos que têm volume. E ela vai ser o quê? Muito a mesma coisa, a mesma estrutura. Olha só, o tamanho inicial, que nesse caso é um volume, vezes o coeficiente de dilatação volumétrico,
vezes a variação da temperatura. Pô, mas não era beta, era alfa? Claro, calma lá. Era beta, era alfa quando era linear, beta porque tem dois alfa, então é superficial, e esse aqui é o gama. Lembra lá dos raios gama do Hulk? Incrível Hulk? Então olha bem. Isso aqui tem três lineares, três alfa, porque tem x, y, lembra que eu mostrei na minha caixinha? X, y e z. Beleza? Então essa é a dilatação volumétrica. A gente tem que sempre que lembrar que tem relação com a temperatura. Aumenta a temperatura, o objeto aumenta de tamanho. Porém, tem uma coisa interessante sobre a dilatação, que são os líquidos. Tá? São os líquidos. Então, no caso dos líquidos, a gente tem o seguinte. Vamos supor, tá? Vamos supor que a gente tem aqui um copo contendo um líquido dentro dele, né? Um copo contendo um líquido. E ele está cheio. O copo está cheio desse líquido, né? O copo está cheio do líquido. Então tá aqui, ó. Pá. Beleza? De repente, a gente vai fornecer calor. Aí dá fogo para esse menino aqui, ó. Tá? Botou uma chama aqui, ó. Pá, fogo. Gente, nós já sabemos, né, pelo lado esquerdo aqui, que os objetos, quando aumentam a temperatura, eles aumentam de tamanho, eles dilatam. Então, esse líquido que estava preenchendo o copo, ele vai transbordar e vai cair aqui, vai encher um outro recipientezinho. Vai encher um outro recipiente aqui do lado, ó. Agora vamos falar de números. Vamos falar aqui, ó. Vamos supor que aqui a gente tinha, deixa eu ver, 300 ml. Aí, aqui derramou 50 ml. 50 ml. A gente pode perguntar o seguinte: quanto foi a dilatação do líquido? A maior parte das pessoas tende a dizer que foi de 50 ml, porque derramou 50 ml. Só que esquece que não é só o líquido que dilata, mas o copo, o recipiente, a vasilha, a panela onde o líquido está também, ele também dilata. Então, se ali estava com 300 ml, aqui, suponhamos, esteja com 400 ml. Então, na verdade, o líquido, como aqui aumentou 100 ml, né, de 300 para 400, aumentou 100, e o líquido derramou, quer dizer que o líquido aumentou junto. Então, nessa brincadeira de 400 ml, o líquido, ele aumentou aqui, ó, 100 ml, o líquido aumentou. Logo, porque estava 300, né? Logo, a dilatação do líquido, ela vai ser a dilatação do recipiente, o líquido vai dilatar junto com o recipiente, mas o que a gente chama de dilatação aparente. Então a gente coloca assim, ó, a variação de volume que sofreu o líquido é a variação de volume que sofreu o recipiente mais a variação de volume aparente. Ou com exemplo aqui, né? O recipiente dilatou 100 ml e derramou, né? Tá aqui, ó, derramou 50 ml. Logo, a dilatação do líquido, então, foi de quanto? Foi de 150 ml. Tá certo? Então não pode esquecer disso. Não pode, tá? Por que isso é importante para nós? Isso é importante para nós porque agora a gente vai entender o que acontece com a água e logo com a garrafa lá no congelador, porque a água é diferentona, velho. A água é exceção, ela é diferentona. Então veja o que acontece aqui. Então, quando a gente está dando calor, o objeto aumenta a temperatura. E o inverso também é verdade. Quando a gente retira calor, ele diminui a temperatura. Tá bom? Aqui, gente, olha só. Eu pego aqui 0 graus Celsius, tá? Aqui assim, ó, 0 graus Celsius. A água tá nesse volume aqui, ó.
Quando eu vou para 1 grau Celsius, sobe aqui, a água, olha, eu estou aumentando a temperatura e a água diminuindo o volume. Que isso? Olha bem, quando eu vou para 3, a água diminui. Quando eu chego em 4 graus Celsius, a água atinge o menor volume, volume mínimo. A água atinge o volume mínimo. Então, eu estou aumentando a temperatura e a água diminuindo o volume. Isso é estranho. Sim, a água é estranha. Ela é diferentona. A gente chama de anomalia. A dilatação anômala da água. Anomalia é um negócio que está meio estranho, né? Não tá dentro do padrão, né? Do esperado. Isso se dá devido à natureza das ligações eletrônicas entre as moléculas de água, suas pontes de hidrogênio, né? Então, veja bem. O que acontece no caso da volta, né? No caso da volta, vai acontecer isso daqui, ó. Quer ver? Quando você vai colocar a água para congelar, a água está numa temperatura maior e ela vai diminuindo sua temperatura. E a água vem diminuindo seu volume. Quando chega em 4 graus Celsius, a água atingiu o menor volume. E aí, quando ela vai diminuindo de novo, você está na geladeira, né? Você vai deixar ela lá em 0 ou menos, né? O volume aumenta. Olha aqui em cima a curva no gráfico. O volume está aumentando. Então, se a garrafa de água está cheia, lotada, e você reduz a temperatura colocando ela no congelador, esse volume aumenta e não tem para onde ir, porque ela já está lotada lá dentro. Então, ela... Gostou? Ela estoura a garrafa. Tá bom? Então, muito cuidado se você fizer isso. Beleza? Querido, querida, foi um abraço passar esse tempo aqui dando essas informações para você, de certa forma me interagindo, eu interagi, vocês tomara que interajam aí, deixando o seu like, comentando, dizendo algo que te chamou a atenção, que você não sabia, que é interessante, pá, recomendando esse vídeo, mandando, compartilhando com geral e se inscrevendo no canal, tá bom? Vejo você nas próximas e Wakanda Forever. Haha, garoto e garota.